amigos da Rede Prime, falamos ao vivo diretamente aqui dos nossos estúdios para continuar falando de quê? Falando de quê? Dessa matéria maravilhosa, nutritiva e saborosa, conhecimentos bancários. Exatamente, para esse concurso maravilhoso do Banco do Brasil, não é não? Show de bola! Então olha só, a gente vai falar agora, tá? Essa aula especial para mais duas entidades importantes, regulamentadoras, e uma é de staff, tá? Que é a CVM e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Também são importantes e podem aparecer na sua prova. Olha o que é que a gente já sabe, né? Ó, a gente já sabe que a gente tem assim, ó, o Sistema Financeiro Nacional, né? A gente vai ter aqui, ó, o Conselho Monetário Nacional como órgão normativo máximo. A gente vai ter aqui o Banco Central da República Federativa do Brasil, as instituições financeiras. E a gente vai estudar agora a CVMzinha, tá? Aí lembrando, né? Banco Central não tem subordinação nem vinculação direta, CVM não tem vinculação direta ao Conselho Monetário, mas tem vinculação ao Ministério da Economia, beleza? Aqui nós vamos estudar mais na frente, na próxima aula, tá? E aí o que é que acontece? O que é que nós vamos estudar agora? A CVM e um carinha que fica bem aqui, ó, tá? Que fica bem aqui chamado Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, um órgão de staff, um órgão de suporte para que as instituições financeiras exerçam seu direito de ampla defesa e contraditório. E eu vou explicar como é que isso vai acontecer, tá? Então, olha só, vamos falar aqui agora da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, o contexto em que ela foi criada, a gente já conversou, né? A gente já falou sobre isso, tá? Que é o contexto em que o sistema financeiro foi regulamentado pela Lei 4595 em 64, e nesse período começou a crescer muito forte no Brasil um mercado bem específico, que era um mercado onde as empresas captavam dinheiro com investidores, tá? E aí esse mercado vendia pedaços do capital social das empresas, por isso mercado de capitais, tá? Onde eu vendo pedaços de capital social, só que agora eu vendo várias outras coisas além de pedaços de capital social. Esse mercado ele vem evoluindo muito, e aí 12 anos depois que o sistema financeiro foi regulamentado, foi reformado, na verdade, né, a lei da reforma bancária, tá? Foi criada a CVM para tratar desse mercado específico, tá? Então é muito interessante saber que a CVM, ela tem um contexto para ser criado, tá? Ela teve um motivo, ela não nasceu à toa, né? Ela não estava ali de boaça na lagoa, né? E foi ser criada do nada. Ela teve um motivo para existir, beleza? E a CVM, ela foi criada para... Vamos botar aqui, ó. Primeira coisa, né? A CVM, ela é uma autarquia independente e é vinculada ao Ministério da Economia, ok? Embora ela seja independente, tem dizendo lá que ela é vinculada ao Ministério. Ela é uma autarquia em regime especial, porque quando ela foi criada com independência total nas suas atividades, tá? A CVM, ela vai ter sede lá no Rio de Janeiro, beleza? Ela não fica lá em Brasília, tá? E não tem outras filiais, é lá mesmo. A CVM, ela adora o número 5, tá? Ela adora o número 5. Por que, Cirlo? Porque a CVM, ela é composta por 5 diretores. Esses 5 diretores, eles têm mandato de 5 anos, vedada a recondução, beleza? E eles são renovados a cada ano em 1/5. Então, olha só, 5, 5 e 5. Ou é 5 normal, ou é 5 de cabeça para baixo. Beleza? Qualquer coisa diferente de 5 tá errado. Então, esses caras, eles têm mandato, ou seja, igual ao Banco Central, são fixos e estáveis, não podem ser demitidos, tá? Por falar nisso, deixa eu só colocar aqui, ó, a CVM, ela foi criada com a missão. Qual é a missão da CVM, né? Ela vai regular, ela vai fiscalizar, ela vai aperfeiçoar, tá? O que que ela vai regular, o que que ela vai fiscalizar, o que que ela vai aperfeiçoar, o que que ela vai dirigir? O mercado de valores mobiliários.
e seus títulos. Beleza? Então é função da CVM regular, fiscalizar, proteger, beleza? Assegurar o normal funcionamento do mercado de valores mobiliários e dos seus títulos. Que títulos? Títulos de valores mobiliários. Quais são esses títulos e esses mercados? Vamos já chegar neles e ainda teremos uma aula só para falar disso, né? Que é a aula de mercado de capitais, que vai ser mais à frente, tá? Mas eu vou falar para você já já quais são os mercados e os valores mobiliários. Eu quero abrir aqui uma observação, porque na aula do Banco Central eu não falei da sistemática de indicação dos diretores do Banco Central, tá? Ó, aí eu vou estar assim, ó, voltando ao Bacen, beleza? Voltando ao Banco Central, tá? Porque aqui eu falei da CVM, ó, 5 diretores com mandato de 5 anos, renovados a cada ano em 1/5. O que é esse renovado a cada ano em 1/5? É que todo ano sai o mais antigo e entra um novo, beleza? Todos são indicados pelo presidente da República, beleza? Todos esses aqui são indicados pelo presidente da República, mais aprovação do Senado Federal, beleza? São indicados pelo presidente da República ou pela presidente da República e são aprovados pelo Senado Federal. No Banco Central a mesma coisa, indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado, só que aqui no Banco Central eles têm mandato de quanto? De 4 anos, podendo ser prorrogado por quanto? Mais 4 anos. Lembra? Aula passada, hein? Tá? E aí como é que é a sistemática de indicação desses caras, tá? Vai ser assim, ó. Primeiro ano de mandato, vamos botar assim, ó. A indicação desses caras vai ser em relação ao mandato do presidente da República, tá? Ó, presidente da República. Primeiro ano de mandato, segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato, quarto ano de mandato do presidente da República. Ok? Isso aqui é para o Banco Central. No primeiro ano de mandato do presidente da República, ele vai indicar no dia, até o dia 1º de março, tá? Ele vai indicar 2 diretores. Beleza? E o resto é tudo 1º de janeiro. 1º de janeiro, 1º de janeiro, 1º de janeiro. Aí aqui, ó, ele indica mais 2 diretores. Aqui ele indica 3 diretores. E aqui ele indica mais 2 diretores. Tá? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou os 9 diretores do Bacen. Tá? Então, olha só. Primeiro ano de mandato, em março, ele vai indicar 2 diretores do Bacen. Segundo ano de mandato, em 1º de janeiro, ele indica mais 2. No terceiro ano de mandato do presidente da República, ele vai indicar 3. É só lembrar, ó, no terceiro são 3. Tá? E no quarto ano, no último ano de mandato, ele indica mais 2, tá? Por que que aqui são 3? Porque nesse terceiro aqui é que ele vai indicar 2 diretores normais mais o presidente, tá? Então, quando é que o presidente do Banco Central é indicado? No terceiro ano do mandato do presidente da República. Então, por exemplo, Lula vai começar o mandato dele em 1º de janeiro do ano que vem, tá? Quando for em março, ele vai indicar 2 diretores do Banco Central. No segundo ano de mandato dele, 2024, janeiro de 24, ele vai indicar mais 2 diretores para o Banco Central. Ele pode manter os mesmos, renovar por mais 4 anos ou pode colocar outra pessoa. No terceiro ano de mandato dele, 2025, aí ele vai indicar mais 2 diretores e mais o diretor-presidente. Aí o atual presidente pode ficar ou não, beleza? Tá? Por que isso aconteceu? Porque essa alteração, a Lei Complementar 179 de 2021, que determinou isso, ela foi promulgada em fevereiro de 2021, que era o terceiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, tá? Então, por adequação, né, ficou desse jeito, tá? Então, se fosse aqui, teria sido aqui os 3 anos, tá? Então, o que é interessante você perceber? O próximo presidente da República, ele é obrigado a conviver com metade da diretoria do Banco Central, inclusive o presidente do Banco Central, por 2 anos. Ele não pode tirar. O que acontecia antes, vinha um novo presidente da República, tira todo mundo, bota outro e começa do zero. Agora não, ele vai ter que conviver com a metade da diretoria até a metade
do mandato dele. Depois ele pode escolher outras pessoas ou não. Beleza? Tá? Então, só para lembrar, tá? Que eu não falei disso aqui na aula do Banco Central, eu falei da CVM agora e eu lembrei. Essa é a sistemática de nomeação do Banco Central. Ok? Show de bolas! Prefeitos, prefeitinhos, né? Então, ó, só tirar aquela foto de praxe, né? Para poder ficar para a posteridade, né? Aquela coisa, né? Todo dia que a gente faz um quadro que presta, né? Então, bora. Bora nós, Queiroz. Seguinte, agora a gente vai continuar falando da CVM, tá? Vai continuar falando dela e agora a gente vai falar das competências e atribuições da CVM. Então, seguinte. A CVM vai ter parte das suas competências divididas com o Conselho Monetário Nacional. Ah, Cílio, mas depois que o Conselho Monetário Nacional foi criado, isso não passou tudo para a CVM, não? Isso não está desatualizado, não? Não. Porque é na própria lei que criou a CVM que tem dizendo que eles vão ter competências concorrentes, tá? Então, a CVM, tá? Ela vai ter algumas competências essenciais que ela vai dividir com o Conselho Monetário Nacional. Então, bora aqui, ó. Só para você ver aqui, tá? Ó, lá na lei 6385 de 76, que é a lei que regulamenta a CVM, tá? A lei fala que a CVM e o Conselho Monetário Nacional devem exercer as seguintes funções, tá? Ó, assegurar o normal funcionamento ou funcionamento eficiente e regular do mercado de bolsa e balcão. A gente vai saber a diferença dos dois mais na frente. A gente vai falar sobre bolsa e balcão, tá? Proteger os títulos e valores mobiliários, tá? Aí a gente vai ter evitar ou coibir fraudes no mercado de valores mobiliários, tá? Eu vou abreviar porque é grande demais. Assegurar acesso público às informações, tá? Esse acesso aqui ele é muito importante, sobre os valores mobiliários, ó. Assegurar o acesso público às informações sobre, isso aqui pode aparecer na sua prova por causa do sigilo de informação, tá? Sobre os valores mobiliários negociados, tá? Negociados no mercado, beleza? E assegurar também práticas comerciais equitativas. E aí nós temos uma outra competência que essa é até meio perigosa, tá? Porque eu ia falar de Banco Central, a gente falou e eu chamei a atenção, tá? Ó, que é essa aqui, ó. Estimular a formação de poupança. A formação de poupança para aplicação em valores mobiliários. Então, olha só. Tudo verbo de fazer. Não tem um verbo de mandar, ó. Olha só, assegurar, eu asseguro, eu protejo, eu evito, eu vou coibir, eu coíbo, tá? Eu asseguro de novo, beleza? Eu vou estimular. Tudo verbo de fazer. Então, assim, CMN tá ali mais para figurar mesmo, para figurante, né?
tá? Por quê? CMN, o que é que CMN vai fazer de relevante aqui que a gente já falou, né? Ele vai disciplinar as atividades das bolsas de valores, beleza? Então ele vai disciplinar. A coisa mais importante que ele vai fazer para nós é isso aqui, ok? É ele que vai, por exemplo, aí, aprovar regimento interno da CVM, beleza? Ele que vai auxiliar a CVM administrativamente. Agora, olha só, assegurar o funcionamento do mercado de bolsa e de balcão, a gente vai estudar mais na frente o que é a diferença de bolsa e balcão. A bolsa de valores é um mercado maior, o mercado de balcão é um mercado menor para empresas que geralmente estão começando ainda no mercado de valores imobiliários. Títulos. Proteger os títulos e valores imobiliários. A gente vai ver já já quais são os títulos e valores imobiliários que a CVM cuida. Ela não cuida de todos, ela cuida da maioria, tá? Evitar ou coibir fraudes no mercado de valores imobiliários. Ou seja, a CVM ela vai trabalhar para evitar que o mercado de valores imobiliários seja utilizado, né, como objeto de lavagem de dinheiro, desvio de recursos, beleza? Ou financiamento a terrorismo. Assegurar o acesso público as informações, por quê? A CVM ela só vai trabalhar com o mercado público. A CVM é uma autarquia pública federal, né? Então, a CVM ela vai cuidar e regulamentar e fiscalizar tudo que for relacionado a mercado público. E o que é um mercado público? É um mercado em que nós temos acesso público para todo mundo, tá? Todas as pessoas podem acessar o mercado da Bolsa de Valores e mercado de balcão, tá? Porque é um mercado aberto. Então, quando você vê essa expressão mercado aberto, significa dizer que é um mercado público. É um mercado onde qualquer pessoa, beleza, que tenha os requisitos mínimos, um CPF válido, tá? Pode acessar, pode negociar, pode comprar e vender valores mobiliários. Nós vamos já ver que valores mobiliários são esses, tá? Então a CVM ela só trabalha nesse mercado aberto. Qual seria o outro mercado então, Ciro? O mercado fechado. Existe o mercado fechado, sim, que é o mercado onde as empresas elas negociam apenas com clientes próximos, pessoas próximas da própria empresa, não podem fazer propaganda, não podem fazer captação de clientes por telefone, por marketing, tá? Porque isso configuraria público. E aí todas as instituições privadas ou públicas que querem captar clientes, que querem fazer marketing, que querem fazer propaganda, que querem ligar para oferecer seus valores mobiliários, vão precisar de autorização da CVM, tá? Ninguém opera na B3, que é a nossa Bolsa de Valores, sem autorização da CVM, tá? A B3, ela é uma empresa privada, mas ela presta um serviço público, tá? Ela criou um ambiente onde qualquer cidadão com um CPF válido e uma conta numa instituição financeira pode ir lá negociar valores mobiliários, beleza? Tá? Para estar lá, precisa de autorização da CVM. É mais ou menos como se fosse assim. Vamos supor que você fabrica brownies. Brownies gostosos, saborosos, deliciosos, nutritivos, saborosos, tá? E aí você quer vender para os seus amigos, seus parentes, seus colegas de sala, colega do trabalho. Tu precisa de alvará sanitário para vender? Não, você não precisa, tá? Agora, tu quer abrir uma loja no shopping, tá? Na rua, tu vai precisar de alvará? Vai. Por quê? Porque aí você vai vender para qualquer pessoa, tá? Você vai vender para qualquer pessoa. E aí é diferente. Aí a conversa muda, tá? A conversa muda, tá? Por quê? Porque nesse caso, a gente vai estar suscetível a acessar qualquer cliente, não só os que estão no meu convívio. Aí tem que entrar o poder público e garantir a segurança do que eu estou fazendo, tá? Então, quando é no mercado fechado, o poder público não se interessa muito, porque a galera se entende ali entre eles. Agora, quando é o mercado aberto, tá? O mercado público, ok? Quando é o mercado privado, o governo não se interessa muito. Agora, quando é o mercado público, mercado aberto, aí o governo tem que autorizar. E quem é o governo que autoriza? A Comissão de Valores Mobiliários. Beleza? Tá? Então é ela que vai garantir o acesso público. E uma vez ela autorizando uma empresa dessa a comercializar seus valores mobiliários, essas empresas se comprometem a tornar suas informações públicas, as informações relevantes, essenciais, para quem compra os valores mobiliários que elas estão negociando. Beleza?
Assegurar a prática comercial equitativa. É assegurar que todo mundo tem os mesmos direitos e obrigações ao operar no mercado de valores mobiliários, beleza? Todos são iguais no mercado de valores mobiliários, ok? Estimular a formação de poupança para quê? Para aplicação em valores mobiliários. A CVM sempre vai vir com essa expressão, valores mobiliários, né? Até por causa do nome dela. Cuidado, porque isso aqui é diferente disso aqui, né? Ó, estimular a formação de poupança. Se for só estimular a formação de poupança assim limpo e seco, isso aqui é de quem? É do Banco Central, beleza? Se ele falar estimular a formação de poupança para aplicação em valores mobiliários, aí nós estamos falando da CVMzinha, beleza? Show de bola? E aí agora eu vou te falar quais são os valores mobiliários, tá? Que a CVM atua, que a CVM vai regulamentar, fiscalizar e proteger. Então, bora. Olha só, dá para colocar aqui. Quais são os valores mobiliários que a CVM cuida, tá? Ela vai cuidar das ações, ela vai cuidar das debêntures. Tudo isso aqui nós vamos saber lá em mercado de capitais, tá? Que é cada coisinha dessa. As notas promissórias comerciais ou commercial papers, beleza? O mercado de derivativos é com a CVM, tá? Aí nós vamos ter os fundos de investimento, os fundos de investimentos, beleza? E tá aí os valores mobiliários. Os fundos de investimento é porque dentro dos fundos tem vários papéis. Muitos desses papéis são isso aqui também, ó. Beleza? Ainda tem outros papéis. Então, fundos de investimento. E aí, além disso, né, nós temos os mercados, tá? Os mercados que a CVM cuida, que são o mercado da B3, né, da Bolsa de Valores, e o mercado de balcão organizado, tá? Dentro da B3 hoje funciona um mercado de balcão, ou seja, dentro da Bolsa de Valores no Brasil, da nossa única bolsa que nós temos hoje, que é a B3, funciona um mercado de balcão, tá? Mas a CVM no final do ano, no final não, a CVM em outubro desse ano, 2022, autorizou a criação de outros mercados de balcão particulares, tá? Mas que terão acesso público. Então, nós teremos outros mercados além da CETIP, tá? Existe um mercado de balcão aqui dentro chamado CETIP, beleza? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? Só por curiosidade, né? Se você não sabe o que significa B3, são 3 palavras com a letra B, é Bolsa Brasil Balcão, beleza? Brasil Bolsa Balcão, ok? E aí esses são os mercados que a CVM vai ficar fiscalizando, beleza? E protegendo. Tá? Só que existem outros valores mobiliários, outros valores mobiliários, tá? Por exemplo, os títulos públicos e, por exemplo, os títulos cambiais. Os títulos públicos e os títulos cambiais, eles não estão na Lei 6385. Então, se eles não estão lá, o que não está na Lei 6385 não é competência da CVM. E o que não é competência da CVM, automaticamente é competência do Banco Central, beleza? Então, títulos públicos todos e os títulos cambiais são competência do Banco Central, beleza? Show de bola, perfeito? Tranquilo até aqui, sim ou não? Tá? Então, CVM, ela vai cuidar desses títulos aí, tá? Show de bola. E o que ela não cuidar, vai ser competência do Banco Central, ok? Então, o rol de títulos que a CVM cuida é o que nós chamamos de rol taxativo, né? Não foi aumentado, beleza? Tá? Não foi aumentado. Agora, o que aparecer a mais, se não colocarem dentro da Lei 6385, vai ser competência do Banco Central. Ok? Se não colocarem na Lei 6385, automaticamente vai para as costas, vai por lobos do Banco Central. Então pronto, era isso que eu queria falar para vocês sobre CVM. Agora a gente vai falar sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Bora lá, Queiroz.
Vambora nós, Queiroz. Seguinte. Vou apagar só esse aqui que vai dar. Eu vou apagar tudo, porque senão tu vai tirar print aí, e aí vai aparecer assunto misturado e tu não vai entender nada. Que diabo que você vem tá fazendo com o conselho de recursos aí, tá bagunçado aí. Pois é, então pronto, bora lá. Zerado o quadro. Você aprendeu isso aqui, né, ó, Conselho Monetário Nacional. E aí nós temos aqui, ó, Banco Central do Brasil, CVM. E abaixo nós temos as instituições financeiras. Uma das funções básicas do Banco Central e da CVM é fiscalizar. Mas quando a gente fiscaliza, a gente pode acabar encontrando cagadas. E aí, quando a gente encontra, tá, a gente vai punir, fiscalizar e punir quando necessário. Só que no Brasil, ninguém pode receber uma punição definitiva, papum, de primeira. Toda pessoa tem direito a um recurso, ou seja, uma ampla defesa e um contraditório, um segundo ponto de vista, uma oportunidade de rebater o que está sendo falado contra ela, tá? E aí o que acontece? As instituições financeiras, elas não são só fiscalizadas pelo Banco Central e pela CVM, por exemplo, tá? Nós temos também aqui algumas outras entidades que vão fiscalizar as instituições financeiras, como, por exemplo, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que trata do combate aos crimes de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, tá, e fraudes financeiras. Nós também temos a Secretaria de Comércio Exterior, beleza? Ela também vai fiscalizar as instituições no trâmite das suas operações, beleza? Principalmente nas remessas de recursos. Então, existem várias pessoas que vão fiscalizar essas instituições financeiras e podem aplicar punições se elas cometerem irregularidades, tá? Só que para isso, para que essas punições sejam aplicadas, esses caras precisam ter direito a uma ampla defesa e contraditório. E como é que foi criado isso na esfera administrativa, tá? No Brasil, quando você é acusado de algo, você pode ser acusado em 3 esferas diferentes, tá? A administrativa, a civil e a criminal, tá? As 3 são independentes. Tá? Então, você pode responder em uma das 3 ou em todas as 3, ou pode ser absolvida em 2 e culpada em outra. A única regra que existe é, se você for absolvido na criminal, você é absolvido na civil e na administrativa, tá? Mas o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer? É que aqui nós estamos falando da esfera administrativa. Civil e criminal é com juiz. Juiz não se mete na parte administrativa. O juiz ele se mete na parte civil e criminal. Beleza? A justiça. Aqui é administrativa. É tudo dentro da administração mesmo. Então, ó, o que acontece? O Conselho Monetário Nacional, ele tem junto a ele, né, próximo a ele como um órgão de staff, nós vamos ter o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Esse Conselho de Recursos, tá? Ele teve a sua regulamentação recentemente modificada, né, em 2019, tá? Por um decreto presidencial. E aí, o que é que acontece? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele é um órgão colegiado, ou seja, se é um órgão colegiado é porque a galera vai decidir as coisas na base do voto, tá? Esse cara aqui, ele é a segunda e última instância administrativa, tá? Ó, ele é a segunda e última instância administrativa, ok? Segunda e última instância administrativa, porque ele só é competente para julgar matérias administrativas. Ele não vai julgar nem civil, nem criminal, beleza? Criminal é o que prende você. Civil aplica multas, beleza? Administrativo aplica multa também, mas administrativamente. Pode, por exemplo, suspender funcionamento de instituição financeira, cassar o funcionamento, beleza? Isso tudo é administrativo, tá? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele é composto por 8, é o Conselho de Recursos, então eu vou chamar de conselheiros, tá? 8 conselheiros, mais 8 suplentes, tá? Todos vão ser, vamos dizer assim, empossados pelo ministro da Economia, beleza? São 8 conselheiros e 8 suplentes, ou seja, são 16 pessoas, tá? E como é que são divididos isso aqui?
Nós temos 4 do governo, tá? São 4 do governo, mais os 4 suplentes, tá? E nós temos 4 de entidades de classe, tá? Nós temos 4 indicados pelo governo e 4 de entidades de classe. Esses conselheiros e os seus suplentes, eles têm mandato de 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 3 anos e depois por mais 3 anos, tá? Ou seja, o cara vai ter mandato de 3 anos, pode ser renovado por mais 3 e renovado por mais 3 de novo. Ou seja, o cara pode ficar até 3 mandatos consecutivos, beleza? Depois disso ele tem que sair, tá? Depois disso ele tem que sair. Então, ó, são mandatos de 3 anos, aí mais 3 e mais 3, mas esse mais 3 e mais 3 é opcional, tá? Como é que funciona? Os 4 do governo, tá? São 2 indicados pelo Ministério da Economia, um indicado pelo Banco Central do Brasil e um indicado pela CVM, tá? E cada um aqui vai ter o seu suplente, ó. Então é por isso, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E aí nós vamos ter os 4 de entidades de classe, tá? Ó, nós vamos ter um indicado pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Nós vamos ter um indicado pela ANBIMA, que é aquela que vai te fazer ter a certificação Série 10, Série 20, CPA 10, CPA 20, CEA, CFG, CFA, beleza? CGA, ANBIMA. Nós vamos ter outro da Abrasca, tá? E nós vamos ter um da Ancord. Então, olha só, cada um com seu respectivo suplente, beleza? Cada um com seu respectivo suplente. Então, ó, 2, 4, 6, 8. 8 do lado de lá, 8 do lado de cá, 16. Cada um titular, mais o seu suplente, todos com mandato de 3 anos, prorrogar por mais 3, mais 3. Beleza? Tá? E aí, olha o detalhe, tá? Esse Conselho de Recursos, ele tem que ter um presidente. O presidente do Conselho de Recursos sai daqui, ó. O presidente do Conselho de Recursos sai daqui, de um desses 2 indicados pelo presidente da República, pelo Ministério da Economia. E desses 4 aqui, sai o vice-presidente, tá? Então, o presidente do conselho vai ser um do governo e o vice-presidente vai ser um das entidades de classe. Aqui é como se fossem os sindicatos dos bancos, beleza? Tá? E aí o que acontece? Tanto o presidente do conselho quanto o vice-presidente do conselho são escolhidos pelo ministro da Economia, tá? Esse órgão, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele é vinculado diretamente ao ministro da Economia, ao Ministério da Economia, tá? Então, é o ministro da Economia que nomeia essa galera e é o ministro da Economia que nomeia essa galera. As entidades de classe indicam e ele vai lá e faz a nomeação. Beleza? E aí, segunda e última instância administrativa, e aí essa segunda e última instância vem de quê, né? De processos administrativos vindos de quem? Do Bacen, da CVM e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, tá? Então, ó, tudo que for punição de Bacen, CVM e COAF, a instituição financeira tem direito a recorrer lá no Conselho de Recursos. E aí, Ciro, se ela recorre no Conselho e o Conselho mantém a punição, aí ferrou, acabou-se, era a última instância administrativa. Ela pode ir para a Justiça Comum para recorrer. Beleza? Show de bola? Então era isso que eu queria falar para você sobre CVM e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Espero que você tenha gostado, aprendido bastante. Um forte abraço, até a próxima.